Olá, pessoal. Sou Jaqueline Benevides, aqui do Fiscaliza Auto Tietê. Primeiramente, eu quero cumprimentar vocês e pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram e até no TikTok. Você pode também acessar o nosso portal de notícias no www.fiscalizamogi.com. E sempre estou reforçando isso que, com o espírito político nato, a gente gosta de eleição. E Mogi das Cruzes está passando pela eleição da Ordem dos Advogados. E nós temos a chapa 2, e é isso que a gente vem mostrar para vocês. A gente já mostrou a chapa 1, vocês também podem acompanhar. Vocês que são advogados são muito bem-vindos. Inclusive, convido para que vocês compartilhem, porque conheçam as propostas. E hoje é muito gratificante, estou aqui com quem foi minha professora, coordenadora de curso, Maria de Lourdes, da chapa 2, que tem como vice o Ronaldo Simões, e vai conversar aqui com a gente sobre qual a visão dela, se ela for eleita aí, a nossa presidente aqui em Mogi das Cruzes. Quero te cumprimentar, pedir para que você se apresente para o pessoal. Eu agradeço a Jaqueline, sempre foi muito querida, agradeço a todos. E por que eu estou me candidatando? Primeiro porque eu fui convidada, não é? Fui convidada por um grande amigo de São Paulo, filho de um amigo meu, que é o Dr. Mário Kaufmann. Fui convidada pelo Carlos Kaufmann. E no momento eu tive uma certa hesitação. Depois eu disse, não, eu vou tentar levar aquilo que eu sei, a minha experiência, talvez a minha experiência ajude as pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Estou muito contente, estou muito feliz e quero mostrar a todos, se eleita, a força e a vontade da mulher de crescer nessa sociedade. Eu estava conversando aqui com ela nos bastidores sobre a importância tanto da candidatura dela quanto da história dela. Maria de Lourdes, que veio para o direito, a gente estava falando aqui das dificuldades, até da aceitação da mulher na área do direito, toda essa construção. Hoje deve ser muito gratificante quando você olha uma gama de mulheres advogadas ali atuantes, mas como que foi para você? O que é ser advogada para você? O que foi ser coordenadora de um curso que formou tantas mulheres também? E a gente tem que falar do gênero, porque é muito importante. Às vezes, assim, a gente deixa de mencionar isso, não que seja a cereja do bolo, mas isso numa compositura, quando a gente fala de direito, de Constituição Federal, e quando a gente fala de Brasil, que é muito importante a gente mencionar essa questão. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. É assim, eu fazia técnico de contabilidade no Largo São Francisco, no Colégio Álvares Penteado. E eu tinha uma disciplina que eu gostava muito, que se chamava Direito Usual. E um dia eu disse, nossa, para o meu professor de Direito, eu gosto tanto dessa disciplina que eu não preciso nem estudar, eu entendo tudo, eu gosto. Mas é porque eu tinha afinidade mesmo com a disciplina. De repente, eu falei para os meus pais, eu vou fazer Direito. Ele falou, mas direito? Eu falei, aí eu vou fazer no Largo São Francisco, porque quando eu olho a universidade, eu quero estudar lá, eu vou entrar lá. Meus pais concordaram no primeiro momento, depois não, dizendo que eu estava jogando muitas figurinhas num curso só, que eu deveria fazer outras universidades para não perder a oportunidade. Mas eu não quis, eu só queria lá. E entrei na faculdade. Quer dizer, primeiro fiz eliminatória de português, eram 2 semanas de prova, um horror. Mas eu passei em português e falei, no resto eu passo. Já que eu passei em português sempre foi uma matéria muito difícil, e eu disse, eu passo nas outras. E era inglês, francês, latim, conhecimentos gerais, filosofia, um horror. Mas eu passei. E desde o momento que eu entrei na faculdade, na época que eu estudei, havia muitos homens. E a gente já se sentia discriminado. Quando eu entrei na faculdade, eu já me senti discriminada. Porque muito poucas mulheres. O tempo foi passando, né? E eu fui monitora de cadeira, eu fui representante de turma, eu sempre gostei muito, gostava muito do direito, ia muito bem. Daí eu comecei a namorar e meu namorado estudava aqui na Universidade de Mogi. E ele falou, por que você não tenta dar aula na universidade? Eu falei, será? Será que eu consigo? Você foi monitora de cadeira, tente. Eu levei meu currículo e fui chamada. E aí começa a minha vida acadêmica. Mas eu nunca deixei a minha vida profissional. E na faculdade onde eu estudei, claro, os meus colegas diziam assim, lá vem ela brigar de novo por direitos e não sei o quê. Mas isso era tão normal em mim que a minha avó dizia assim, você vai ser advogada. Eu era criança, eu nem sabia o que eu queria da vida.
Ela dizia, você vai ser advogada, sabe por quê? Você é combativa, discute com tudo. Então você vai ser advogada. Eu dizia, tá bom, vó, quem sabe um dia. Mas eu não pensava nisso. Uma coisa eu queria, ser professora. Mas a advocacia me encantou. E eu fui. Eu já fui candidata para a OAB de Mogi, em 2012. Mas eu perdi. Eu perdi a eleição. E daí eu não me interessei mais. Agora parece que o bichinho, o vírus voltou a me consumir e eu quis vir. Falei, vou tentar. Eu vou tentar porque eu tenho também que mostrar o que é a mulher, a força dela e dizer que mesmo discriminada na época de estudante, de acadêmica, a gente consegue crescer. Hoje eu falo isso para as minhas alunas e digo o seguinte também. Vamos lutar pela força da mulher. E lembro também de uma história que meu pai contava muito. Ele dizia assim, filha, estude sempre, porque o peso da vassoura é maior do que o peso da caneta. E eu aprendi essa lição e vim para cá. A Universidade de Mogi me recepcionou com muita gentileza. Então eu exerço essas duas atividades com muito prazer, muito prazer. Mas eu nunca deixei de ser advogada, eu nunca deixei de ser. Como também acho que nunca vou deixar de ser professora, mas advogada com certeza eu nunca deixei de ser. E mulher, gente, mulher é administradora nata. Desculpem os homens aqui, não estou menosprezando nem fazendo discurso de gênero, que quem me conhece sabe que eu vejo muito a pessoa, não é questão de ser mulher, homem, ser isso e aquilo. Mas a gente administra a nossa casa, a gente botar ordem em casa, a gente tem que botar ordem fora também. Mulher trabalha, cuida da casa, faz tudo de uma vez. Como que vai ser agora? Porque assim, a OAB, a gente tem que parabenizar o trabalho que foi feito até agora, mas a gente sempre tem que pensar em evoluir. Dentro da chapa de vocês, quais são as propostas hoje para melhorar ainda mais aquilo que a Casa da Advocacia tem que oferecer? Eu acho que todo o trabalho que é feito deve ser continuado, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E essa história de, eu vou destruir o que foi feito, isso daí é questão de ignorância. Eu não faria isso, não. O que nós precisamos? Valorizar o jovem advogado, fazendo-o crescer. Como? Apresentando condições que ele possa trabalhar na OAB, condições para que ele atenda a comunidade carente, porque ele se forma bacharel, ele ingressa nos quadros da OAB mediante o exame da OAB, da Ordem dos Advogados. Tudo bem. Inscrito na OAB, ele tem uma obrigação com a sociedade. E essa obrigação com a sociedade, ele não pode esquecer nunca. Então, nós estamos pensando em formar comissões, principalmente para direito trabalhista e previdenciário e família, porque é uma exigência muito forte da sociedade. E não é todo mundo que tem condição de pagar advogado. Então, quer dizer, eu estou propagando uma advocacia pública, não é isso, mas o atendimento, pelo menos, de meio-dia de um advogado na área trabalhista, na área previdenciária, de família, isso é muito importante. Coisa que as últimas gestões não têm propiciado. E isso mostra a falha da OAB nesse sentido. É o que eu disse, tudo que fizeram vai ser valorizado, deverá ser valorizado. Que cada um usou sua cabeça, seu raciocínio, seus estudos para chegar onde chegou. Eu também não sou contra homem, não. Eu sou a favor dos homens. Só que eu acho que os direitos são iguais, eles precisam ser revelados de maneira igual. Por exemplo, onde eu trabalho hoje como empregada, na Universidade de Mogi, eu não reclamo de salário. Eu ganho a mesma coisa que ganham os homens. Mas isso é a Maria de Lourdes, aqui. E nas outras áreas? E na indústria? E no comércio? Certo? Mas o fulano é engenheiro. Nossa, mas ele é um engenheiro famosíssimo. Ele é CEO de não sei o quê. Então, e a mulher? Pode ser ou não? É nisso que eu me bato. E é nisso que eu falo. Nós precisamos mostrar a força da mulher. E ela vai conseguir. Ela é mãe, ela é filha, ela fica grávida e ela dá conta de tudo. Dá-se um jeito. A Jaqueline pergunta como é que vai ser? A gente vai ter que dar jeito. Eu tenho minha advocacia, dou aula hoje bem menos na universidade, tenho uma imobiliária, tenho uma empresa de medicina e segurança laboral e vou dar conta sim, porque é preciso que isso aconteça, sem dúvida alguma. E a mulher está crescendo na sociedade, ela precisa, nós precisamos valorizar isso. Independente disso, né? Nós precisamos deixar a ordem transparente. A ordem não pode ser de meia dúzia de pessoas. A ordem dos advogados do Brasil é apartidária. Ela não pode ter
nenhum vínculo, nenhuma vertente política. É política da classe. Nós somos políticos porque vivemos numa sociedade política. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil é apartidária. E a chapa de São Paulo, que quem concorre é o Carlos Kaufmann, pensa exatamente assim. Na nossa chapa tem negro, na nossa chapa tem trans, nós LGBTQIA+, nós temos seres humanos, e é isso que tem que ser valorizado. O ser humano que você representa, seja homem, seja mulher, mas o ser humano acima de tudo. E a mulher tem que ter um lugarzinho melhor também, né? E nós não tivemos, em Mogi das Cruzes, tivemos uma presidente, que é a doutora Creuza Lavora Lima, que faleceu recentemente. Só. Então, está na hora de mudar. É preciso mudar. Maria de Lourdes, uma pergunta importante. Eu estava até comentando com você. A gente teve uma participação muito relevante da comissão numa discussão relacionada à taxa de lixo aqui em Mogi das Cruzes. A gente vê a importância da advocacia como protetora dos direitos das pessoas, direitos humanos, Constituição de modo geral. Como que vocês pretendem fazer isso? Você estava falando da questão da igualdade de gênero. Vocês pretendem ampliar, não só, lógico que tem que cuidar da classe, dos direitos, tem muita coisa para ser feita. Inclusive, essa questão da jovem advocacia, ela é interessante porque o primeiro obstáculo que o jovem advogado tem, inclusive eu enfrentei isso, é onde eu atendo as pessoas. Eu não tenho escritório, eu não tenho como conversar com as pessoas, e aí a gente já cria aquela, poxa, eu não estou preparado para ser advogado, eu preciso criar uma parceria, eu preciso isso e aquilo. Então, realmente, é preciso dar esse amparo. Mas na questão social, como que a OAB vai se comportar no ponto de lutar pelos direitos, tentar resguardar a Constituição? É lógico que dentro dos seus limites tem as comissões, cada uma tem os seus temas, os seus personagens, as pessoas que se interessam, um vai querer se envolver em direito da mulher mesmo, outro da criança, dos animais, enfim. Mas vai ter essa participação também para resguardar esses direitos que... Nós temos feito muitas reuniões com a nossa chapa. Estamos pretendendo criar muitas comissões e que todo mundo precisa trabalhar bastante. Eu já disse o seguinte, ganhando essa eleição, eu quero que todos os membros da chapa façam plantões na OAB, todos, sem exceção. Pode ser pouco tempo, mas eu trabalho em outra localidade, não tem problema. Você vai ter que dedicar um dia para a OAB. Por quê? Pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, pode ser uma manhã, pode ser um dia inteiro, mas eu preciso disso, porque todos precisam colaborar, todos, sem exceção. E essas comissões precisam ser criadas e elas precisam ser implementadas de uma forma que atenda à sociedade, de uma forma que as prerrogativas sejam defendidas e que vai ter, em determinado momento, alguém da OAB, na OAB, para resolver problema de prerrogativas. Porque, por exemplo, vemos algumas autoridades que desmerecem o advogado, que maltratam o advogado. Estava um colega colocando que numa audiência virtual, uma criança chorou e o juiz ficou muito irritado, nervoso, porque a criança chorou. Ora, a advogada estava atendendo na casa dela. Agora, nós não podemos exigir que todo advogado tenha um local para atender, mas a OAB precisa oportunizar esse local, que é para ele também não ficar humilhado, porque se ele atende na OAB é uma coisa, atender no fundo do quintal é diferente. Essa postura do bacharel, infelizmente, eu digo sempre, não adianta ser, você precisa parecer ser. Para parecer ser, você precisa de um lugar digno. A OAB oferece lugar digno. Então vamos usar o lugar, porque lá é a casa do advogado. Não é casa de ninguém. É nossa casa. Todos somos igualmente importantes. Tem também um problema que a gente tem visto na OAB, que chegamos no balcão e os funcionários sequer levantam para atender o advogado. É obrigado a levantar, a atender. Sabe por quê? Porque a OAB paga o seu salário. Você precisa atender bem os advogados para que a subseção cresça. Senão ela vai ficar cada vez mais utilizada, cada vez mais criticada, que é exatamente o que a gente não quer. Porque nós vivemos aqui. Nós vivemos todos os dias a advocacia, de segunda a sexta-feira. E às vezes até no final de semana, se preciso for. Mas eu preciso que os funcionários atendam sempre com um sorriso. Porque o mau humor a gente deixa lá em casa. Todos temos problemas, mas o mau humor tem que ficar em casa. Na OAB, todo mundo tem que estar feliz da vida, como se estivesse ganhando a loteria sozinho.
Entenderam? É muito importante isso. É muitíssimo importante. Esse atendimento, esse carinho que a gente vai dar para o assistido é muito importante. O carinho. Nós precisamos, as pessoas vêm nervosas, elas precisam ir embora satisfeitas, contentes porque foram bem atendidas. É isso que nós precisamos oferecer à população, porque senão nós não estamos exercendo a cidadania. O que nós estamos exercendo? Advocacia, sim. De qualquer jeito eu faço, tudo bem. Não é por aí. Precisamos lutar muito para que São Paulo nos dê condições de cada vez atender melhor a sociedade. Porque é o que nos resta, não tem outra saída, não existe outra coisa. Uma coisa que nós temos mais de 4 mil inscritos aqui em Mogi das Cruzes. Não, 3 mil e pouco. 3 mil e pouco, não passa de 4 mil. É 3 mil e pouco. É um número considerável, mas a gente só vê alguns rostos participativos ali dentro da ordem, né? Qual que você acha que é a estratégia? Você falou da humanização, do tratamento digno, do sorriso no rosto, mas qual que é a estratégia para trazer essa comunidade de advogados para perto, para tentar fazer com que tem a questão do network, isso é muito importante, um advogado conhecer o outro, se comunicar. As pessoas às vezes são muito isoladas e essa troca de informações é muito valiosa. Tem alguma estratégia que você acha assim, olha, isso daqui pode funcionar para a gente fazer com que a casa do advogado fique mais recheada de rostos novos, de gente participando, frequentando? Nós estamos pensando, a chapa, né, está pensando em criar algumas reuniões, chamando os advogados, para a gente explicar o que é a casa do advogado, né? Para quem pertence a casa do advogado. E porque, às vezes, Jaqueline, nós percebemos que algumas administrações se fecham e entendem que, bom, porque eu sou presidente, eu sou mais importante. Não é mais importante, gente. Ninguém é mais importante. Todos somos igualmente importantes. Todos temos um número na OAB, então todos somos iguais. Ninguém é mais importante. Ninguém Mas nesse ponto, falando como aluna, pensa numa pessoa que era coordenadora de curso, estava nas salas, né? Passava, conversava, a sala da Maria de Lourdes não parava. Nesse ponto de comunicação. Não, precisa, né? Precisa. Porque senão eu me fecho na sala, no gabinete, não atendo ninguém. Eu não sou melhor, eu preciso saber o que está acontecendo na sala de aula. Na OAB vai ser a mesma coisa, eu tenho que saber o que está acontecendo com os advogados da cidade. Por que a OAB é tão vazia? Ela é vazia hoje. Seria por alguma... Deve ter alguma razão, com certeza. A gente está pretendendo mudar isso aí. Mudar esse quadro. Eu fui, semana passada, visitar um colega e ele falou, vamos mudar as coisas que aí estão. E eu achei muito interessante, porque ele me convidou para ir até o escritório dele. Em geral, a gente se convida, né? Se eu posso visitar seu escritório, tirar uma foto, porque eu tenho interesse em fazer propaganda, gostaria que você apoiasse a minha chapa. Não, venha ver. Ele me ligou e falou, venha. O filho é advogado e ele também. Eu achei muito interessante. Vamos mudar, Maria de Lourdes. A gente precisa ampliar essa ordem, ampliar no tamanho do coração de mãe. Por quê? Para que todos cheguem lá. E todos devem se sentir acolhidos. É aí que está o problema. Quem fica em gabinete mesmo, é uma pessoa muito importante. O presidente da OAB não é importante. Ele é par dos seus pares. Ele faz parte do grupo a que ele se vinculou, a que ele se ligou. Ele não é mais importante que ninguém. Portanto, ele precisa estar. Sim, ele tem que estar no meio da sociedade, tem que estar no meio dos advogados, sem nariz em pé. Precisamos ser humildes para entender. Erramos, vamos tentar consertar. Todo ser humano erra. Vamos tentar consertar, se erramos. Ou se não, aí deixa ao bel prazer de quem quer que fique. O Carlos Kaufmann, em São Paulo, já foi presidente do Tribunal de Ética. Ele é uma pessoa extremamente humilde, tem um coração incrível, sabe? É de uma delicadeza, de uma elegância, aliás, é mal de família isso aí. De uma elegância que eu digo, agora a OAB vai. Agora a gente tem condição mesmo de crescer. E eu acredito muito nesse crescimento. Maria de Lourdes, quando a gente fala, né, dessa questão de composição, e aí você bem mencionou, aquilo que for bom a gente vai manter, era impossível não falar, você é professora também. E a gente tem a ESA, que cresceu muito, se desenvolveu, tem pós-graduação, tem as suas palestras. Vocês pretendem ampliar isso, desenvolver de uma outra forma? Vai ter essa continuidade?
É bom que fique claro o seguinte, eu já fui coordenadora da ESA aqui em Mogi das Cruzes. Hoje eu sou coordenadora da 10ª região do estado de São Paulo. Eu sou coordenadora regional. Quem começou a pensar em trazer a especialização Lato Sensu para Mogi das Cruzes fui eu. Porque eu fui atrás, via toda a documentação e que depois, como mudou a presidência, eu saí também da coordenação da ESA de Mogi. Mas precisa pensar até em crescimento maior do que mera especialização. Havendo possibilidade, a gente precisa ampliar para estricto sensu também. Depende muito do Ministério da Educação. Mas dá para fazer, porque nós temos a estrutura. A ordem é um conselho rico, arrecada bem. Então, nós precisamos tentar obter de São Paulo essa possibilidade de crescer. Precisa continuar, os cursos da ESA precisam continuar, a especialização precisa continuar, que é o pós-lato sensu, e, se possível, até o stricto sensu. Precisamos fazer a ordem crescer. Nós temos obrigação de fazer a nossa sociedade, a nossa classe, crescer socialmente. Porque, como eu disse, e eu repito, ela está desvalorizada. E nós não podemos permitir que a nossa advocacia fique desvalorizada, de forma alguma. O que foi bom, a gente vai manter. O que a gente entende que seja bom. A maioria das atitudes, a maioria das posições que foram assumidas foram boas. As que não foram, a gente vai tentar eliminar. Mas eu recebi na semana passada uma crítica de uma colega nossa, dizendo que, certa feita, uma advogada estava precisando de um suporte para direito bancário e ela não obteve da OAB. E isso a deixou muito triste e ela perguntou: caso você ganhe, Maria de Luz, você tem condição de implementar isso? Eu falei: claro que temos. Temos, a gente vai montar muitas comissões. Os advogados que querem participar, olha, a casa estará aberta para participar. Isso tem que ficar claro. Como eu sempre deixo a casa aberta para tudo. Porque eu não tenho medo de crítica. Eu acho que a crítica faz parte do nosso crescimento. Então, se alguém quiser criticar, quiser trazer sugestões, estamos abertas a sugestões. Estamos abertos a fazer a OAB crescer. É isso que a gente precisa. E qual o maior legado que a sua chapa quer deixar se eleita for para a classe dos advogados? O legado é união, valorização da advocacia. Nós vamos nos unir, nós vamos dividir e vamos trabalhar muito, defendendo as prerrogativas, montando grupos para ações sociais, que isso também é muito importante. Ação social, às vezes, a gente deixa atrás, porque eu falei hoje numa entrevista. Quem tem a barriga cheia, é um brocardo vulgar, mas cabe aqui, não se incomoda com aquele que está com a barriga vazia. E nós precisamos pensar nos que estão com a barriga vazia. Porque o jovem advogado, ele não aparece na sociedade com crescimento imediato. Demora um pouco para crescer. E ele precisa desse apoio. Quem dá esse apoio é a OAB. Não tem outro. Porque ele já saiu da universidade. A universidade cumpriu seu papel, entregando-lhe o certificado, ele passou no exame de ordem, acabou. E o resto cabe a nós. Vamos fazer crescer. Então, as ações sociais, as comissões de mediação, os cursos, porque agora vai entrar um novo sistema que é o EPROC, e nós precisamos também trabalhar isso, porque a gente está falando do jovem advogado, mas tem que pensar também naquele advogado mais velho que ainda está exercendo a profissão e que precisa ser trabalhado, precisa ser treinado para essa nova exigência que é o EPROC, o nosso sistema todo digital de processo. Maria de Luz, eu até comentei na outra entrevista com o seu adversário o quanto que foi difícil o período da pandemia. Na pandemia, muitos advogados que tinham estabilidade caíram muito feio. Inclusive, muitos precisaram de uma cesta básica, de uma ajuda familiar, de uma ajuda de outras pessoas. Isso para quem, eu volto a dizer que foi o que eu disse na outra entrevista, não se trata de ser humilhante, mas para quem tem um patamar estável na vida, e você cai, você passa necessidade, não tem como parar a sua família, isso dói, né? Essa questão, assim, lógico que se Deus quiser, a gente não passe por momentos mais como esse, mas como que vai ser essa dinâmica com esse grupo de advogados que venha a passar por essa dificuldade? A OAB também vai estar aberta para amparar esse grupo? Precisa estar aberta, não tem outra saída. Se você não estender a mão para o seu próximo, e o seu próximo que é seu colega, para quem você vai estender? Tem que estar aberta.
Precisamos mover ações, trabalhar de verdade mesmo, se necessário, recorrer aos poderes públicos para que tenhamos esse subsídio, porque precisamos, é necessário. E espero que não passemos mais por pandemia, porque a pandemia foi terrível para muita gente, né? Muitos faleceram, colegas novos meus faleceram, mas também muita gente ficou numa situação financeira muito complicada, com família, filho, isso é desastroso. Mas nós precisamos trabalhar. E precisamos pedir também apoio para São Paulo, porque a OAB, as subseções, tem verba pequena. A gente consegue segurar as verbas por conta dos cursos que faz. Mas a verba é pequena, não daria para suportar tudo, mas São Paulo precisa ajudar. Porque, como eu disse, a OAB é um conselho único. Né? Porque ninguém sabe que a OAB é conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Todo mundo acha que a OAB é OAB, Conselho de Medicina é Conselho de Medicina, de Engenharia é de Engenharia. Não, mas o nosso é Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho umas últimas duas perguntas aqui, porque inadimplência. Tem muitos advogados que até não participam das questões por se sentir excluído. Eu não estou conseguindo pagar a minha unidade. Tem aqueles advogados também que... Eu até estava dando o meu exemplo para ela, que tem 3, 4 profissões juntos e às vezes não investe tanto na advocacia e acaba, não conciliando. Vocês querem chamar esse grupo também, essas pessoas que não são tão atuantes, mas ainda assim são advogados, ainda assim têm o seu valor como advogado, e também essas pessoas inadimplentes que às vezes falam assim, não é minha casa, porque eu não estou instituído ali por conta dessa anuidade. Vai ter essa diretriz também? O problema, Jaqueline, é o seguinte, eu não posso trabalhar, sinceramente, o inadimplente como se fosse o adimplente, aquele que está em ordem com suas obrigações para com a ordem. Mas, de uma forma ou de outra, a gente precisa dar condições para que o inadimplente fique adimplente. Então, parcelando em vários meses a sua dívida com a OAB, e daí ele vai ter condição de trabalhar, porque às vezes eles não trabalham. Tem juiz que checa na audiência para ver se você está em ordem com os quadros da OAB. Fica desagradável, tem advogado que fica envergonhado. Mas não tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de outras coisas na vida. De ser desonesto, não é? Não tem que ter vergonha porque não pagou a OAB. Não pagou? Vamos ver. Como é que a gente faz para acertar esse valor? Então vai ter esse amparo. Precisa ter, Jaqueline. Precisa ter. Isso já existe, né? Isso já existe. Eles parcelam inúmeras vezes. Mas, independente disso, nós precisamos focar nisso também, porque é aquilo da barriga vazia e da barriga cheia. E para as pessoas entenderem qual a importância, porque às vezes, fala assim, chapa São Paulo, chapa Mogi, por que tem essa conexão? Essa aliança, o que favorece a classe se eles forem eleitos em São Paulo? Como que vai ser essa dinâmica? Até você falou dos recursos, que daqui não é suficiente. Jaqueline, é o seguinte, eu na chapa 2 de Mogi, apoio a chapa 18 de São Paulo, que é do Carlos Kaufmann. É óbvio que se ele ganhar, eu vou ter força de exigir dele algumas coisas. Se não ganhar a chapa que eu apoio em São Paulo, eu vou ter mais dificuldade, sem dúvida alguma, né? Porque eu não apoiei a chapa Y, a chapa Z. Mas eu acredito que a nossa chapa ganhe e acredito também que a gente possa usufruir muito. Dá para trabalhar muito pela sociedade. É só querer arregaçar a manga e falar, bom, eu estou aqui, me escolheram, então agora pode exigir trabalho, porque eu vou trabalhar. E eu gosto disso. E agora, para finalizar, queria que você deixasse um recado para todos os advogados aqui de Mogi das Cruzes, enfim, suas considerações finais, e fica livre para falar o que você quiser. Eu primeiro agradeço muito a ter essa oportunidade, porque eu acho que a gente precisa expor o que pensa e as pessoas precisam ouvir o que a gente quer. Para os advogados da minha idade, mais velhos, mais novos, eu espero um voto de confiança. De verdade mesmo. Para os jovens advogados, meus ex-alunos queridos, eu quero que eles entendam que isso vai ser uma continuidade dos meus trabalhos, para com todo mundo. Espero muito, eu confio muito no jovem advogado. E vocês não vão se arrepender. É isso que eu quero. Eu quero uma oportunidade para mostrar que eu tenho condições de comandar a OAB de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Guararema. Eu quero mostrar isso a todos. Então, eu peço uma oportunidade. E agradeço muito a Jaqueline
o Jonatas, que me oportunizaram esses momentos aqui extremamente agradáveis para que eu possa expor aquilo que eu penso. E eu acredito na vitória, porque ninguém entra numa batalha para perder. Eu entrei para ganhar. E eu preciso de vocês. Eu quero que vocês me deem um voto de confiança e, se eu entrar, tenho certeza que as portas da Casa do Advogado estarão sempre abertas aos meus colegas. Muito obrigada pela oportunidade. Tenham todos uma boa tarde e vamos à frente, porque a luta vem aí e a gente não pode perder batalha. Gente, fico muito feliz. Como eu falei, já fui minha professora, coordenadora do curso, e eu devo uma visita para ela desde 2016. Eu estou enrolando a vida, é muito tempo, né? Mas como diz, graças a Deus estamos aqui para ver cumprido isso, né? Então, eu quero agradecer vocês, compartilhe com os advogados, a gente precisa fomentar esse debate, essa discussão, a gente que é advogado, que já é briguento de alma, a gente tem que debater sim, conhecer quem está concorrendo e ver o que é melhor aqui para a nossa região, qual é a melhor proposta, aquilo que a gente se identifica mais. Então, peço para vocês, assistam, acompanhem e vamos democratizar também o AB, né? Nós temos um sonho e esse sonho precisa se realizar. Todos nós temos um sonho e que o nosso sonho se realize. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima entrevista. Obrigada a todos e desejo muita sorte a você, que Deus abençoe, que seja uma experiência inovadora, porque cada experiência é única na vida da gente, né? E uma vitória daquilo que o grupo de advogados vai decidir e a gente vai respeitar e a gente vai cobrar também, porque é por isso que a gente está fazendo as entrevistas. É assim, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Desculpem pela voz, eu não estou bem, mas a gente continua falando porque mulher gosta de falar e mesmo sem voz a gente fala do jeito pior ainda. de dar um jeito. Pior ainda. Tchau, tchau, pessoal.